Existem 4 tipos de perfis comportamentais e hoje, nesse vídeo aqui, eu quero te explicar um pouco mais sobre isso. Como você viu no título, se você é uma pessoa impaciente, arrogante, frio e briguento, você precisa assistir esse vídeo. Ah, não, mas eu não sou arrogante, nem frio, nem briguento. Talvez você seja, mas você ainda não sabe. Talvez as pessoas falam que você é assim e você não assume. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um pouquinho mais sobre isso. Então fica comigo aqui e vamos lá. Vamos se conhecer um pouquinho. Vamos na tela. Então, como eu tinha te falado no começo desse vídeo, existem 4 tipos de perfis comportamentais. E eu quero que você entenda comigo dentro desse vídeo. 4 tipos de perfis comportamentais: dominante, influente, estável e conforme. Nesse vídeo, eu quero falar sobre o dominante, tá? Em outros vídeos eu vou falar sobre o influente, sobre o estável, sobre o conforme. Nesse vídeo aqui eu quero focar em dominantes. Então, se você nunca ouviu falar sobre o dominante ou se você já ouviu falar sobre o dominante, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo. Talvez você seja 100% dominante, assim como eu. Esse vídeo aqui eu vou ter um pouco mais de propriedade para falar, porque é o meu perfil comportamental. Mas se você não é dominante, você já sabe que qual é o seu, se você é influente, estável, conforme, mas você tem algumas características do dominante. Nós vamos aprender um pouquinho como lidar com alguns problemas, algumas características negativas para a gente poder ser uma pessoa melhor. Bom, o dominante, ele, que ele tem de qualidade? Autoconfiança, foco em resultados. Ele é uma pessoa pragmática, ele é competitivo e ele é direto ao ponto, né? A palavra aqui, ele é diretividade, um nome difícil de falar. Bom, ele é direto ao ponto. Algumas pessoas que na história a gente pode confirmar que foram dominantes e é dominante. Alexandre o Grande, conquistador, impaciente e ambicioso. É um exemplo clássico de dominante. Steve Jobs, visionário, exigente, pouca tolerância a erros, mas ele mudou o mundo com a Apple. Cristiano Ronaldo, obcecado por resultados, extremamente disciplinado. O cara é brabo. Realmente ele ganha, ganha e ganha, né? Como a gente vê o meme dele. E ele não aceita menos que a excelência. Esse aqui é um dominante, cara, é um líder nato. Elon Musk, impaciente, autoritário em algumas situações, mas ele é visionário e realizador, né? Falou que o foguete ia dar ré e conseguiu, fez o foguete dar ré. Então, todo mundo falando, ah, não vai conseguir, o cara vai lá e faz. Donald Trump, ó, o presidente dos Estados Unidos, comunicação direta, você vê os discursos dele, ele é direto ao ponto, autoritário, visão, ele tem uma visão de mando, né? De mandar e de controle. É realmente um grande líder. Então, só para você ter uma noção aqui do, dos dominantes que eu trouxe aqui nesse vídeo. Para cada outro vídeo que eu vou falar, do estável, do influente, do conforme, eu vou trazer pessoas com perfis comportamentais também, ok? Mas vamos seguir aqui. Então, ó, deixa eu abrir aqui mais uma lacuna para a gente aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, vamos conhecer um pouquinho o dominante? Deixa eu só tirar um pouquinho a tela aqui para ficar visualmente ok para todo mundo. Conhecendo um pouco o dominante. Como é a mente de um dominante? O dominante, ele pensa em termos de resultado. Ele é um pouco intolerante e sem muita enrolação. Competitivo de natureza, ele gosta de ganhar, ele quer, cara, tá competindo, ele quer estar vivendo a competição, seja no trabalho, seja na vida, no esporte, em tudo.
ele quer ter o controle, então ele não gosta de depender dos outros, ele prefere decidir. Às vezes o dominante ele pode até ser um pouco centralizador demais. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Ele tem a visão prática. Ele é prático, ele não gosta muito de firula, né? Quais são os valores de um dominante? O dominante, ele é aqui eficiente, ele odeia desperdício de tempo, energia, autonomia, ele prefere mandar do que receber ordens, força, respeita quem mostra segurança e firmeza, vitória, odeia perder, em qualquer contexto, ele odeia perder. Como ele age no dia a dia? Eu coloquei aqui algumas imagens, né? Quando eu falei da mente de um dominante, coloquei o LeBron aqui do lado. Valores, coloquei ele ganhando, né? O Michael Jordan aqui ganhando também, certo? Como ele age no dia a dia? Fala rápido, ele é direto, seco às vezes, um pouco frio, vamos botar assim. Se alguém enrola, ele interrompe e ele acaba dizendo, tá, mas qual o ponto? Você já acabou falando isso? Tá, mas e aí? Onde você quer chegar? Quando tem uma pessoa contando uma história, enrolando, ela dá uma volta. Você é esse tipo de pessoa que, tá, mas e aí? O que você quer dizer? Eu confesso que eu já fiz muito isso. E é por isso que a gente está nesse vídeo aqui, para trabalhar as nossas características negativas, aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa melhorar. Ele assume a frente em grupos, mesmo sem ser designado a líder. Já aconteceu isso contigo também? Você está dentro de um grupo de trabalho, de faculdade, e aí você acaba assumindo a liderança ali, porque as coisas não estão andando como você gostaria que fosse. Costuma ser competitivo em jogos. Então você está jogando futebol, você está jogando vôlei, você está jogando um jogo de tabuleiro e você acaba ficando diferente, se exaltando um pouco, você é competitivo. E às vezes você se torna até uma pessoa chata ali do jogo. Já aconteceu demais comigo, tá? E pra mim, fazer esse vídeo aqui é muito difícil, porque eu tô falando de mim. Olha só. Como ele se relaciona. Vamos falar aqui, relacionamento. Botei até o Cristiano Ronaldo ali, ele e a esposa. Os pró pode ser protetor, decidido e puxar o outro para cima. Então, ele pode ser aquela pessoa que levanta a outra, que protege, mas que coloca a pessoa para frente, que impulsiona. Os contras. Pode parecer frio, autoritário ou pouca paciência. Cara, isso aconteceu já demais comigo. As pessoas falam, cara, você é frio, você é direto ao ponto. Poxa, cara, você precisa ter mais empatia. Você precisa mudar um pouco, você precisa olhar com uma visão de amor para as outras coisas. Já aconteceu, gente, mas é o meu perfil comportamental. E aí é isso, é se conhecer para entender, para melhorar. No trabalho, quais são os prós? Resolver problema, puxar resultado. Ele inspira com atitude, então tá sempre levantando o grupo, tá sempre indo para frente, tá sempre mudando alguma coisa. Isso se chama propósito também. Os contras, impaciente, pode atropelar colegas, dificuldade em delegar. Então, assim, o dominante, ele tem uma certa dificuldade em trabalhar em grupo, tá? Ele tem uma certa dificuldade, diferente do influente. O influente, ele só gosta de trabalhar em grupo, cara. O dominante, não. Ele tem esse problema. Então, se você tem esse problema de trabalhar em grupo, a gente vai trabalhar ao longo dos vídeos aqui para que você possa melhorar, para que você possa, cara, ser uma pessoa melhor e você possa ter um convívio melhor, ok? Esse vídeo aqui tá sendo totalmente para mim, tá? Tá sendo totalmente para mim. Então, ali, ele se dá bem em cargos de liderança, vendas, empreendedorismos, esportes competitivos. Vê só, o dominante, ele vai se dar bem nessas áreas aí, ok? Vamos para vamos para mais um capítulo aqui, mais uma tarde, o capítulo 2 que eu separei. A gente estava no capítulo 1. Capítulo 2 é o seguinte: quais são os cenários e problemas que um dominante ele pode ter? Então, talvez você se identifique nesse momento do vídeo.
talvez você se identifique com algum cenário desse aqui que eu vou mostrar para você. E tá tudo bem, você precisa se conhecer mesmo. Isso vai ser bom, cara. Vai ser bom que você vai entender. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Você vai entender o porquê que você faz algumas coisas, porquê que você erra em alguns determinados momentos. E aí você, quando você errar lá de novo, você vai lembrar disso que eu tô falando. Ou quando você estiver prestes a errar, você vai lembrar disso que eu tô falando. Então, quais são os cenários? Vamos dar um zoom aqui. Ó, vamos começar aqui pelo 1, que é impaciência constante. Você é assim? Você é impaciente? Se você é impaciente, meu amigo, vamos falar disso agora. Vive acelerado, se estressa em filas, no trânsito, você se estressa também, em processos lentos você fica estressado, sabe quando você tá ali e tá acontecendo, sei lá, no banco tá demorando muito, isso pode te deixar muito impaciente. Se você é um dominante, você pode lidar com essas situações de uma forma bem estressante. Você precisa trabalhar essa impaciência, ok? Ó, você pode. Isso tudo, essa impaciência pode gerar decisões precipitadas e arrependimentos. Já aconteceu demais comigo. Na hora da minha impaciência, eu tomar decisões ruins. Ou, cara, clássico que acontece. Até hoje acontece comigo. Reclamar demais. Ficar reclamando o tempo todo. Eu tô trabalhando sim. Esse vídeo aqui, né, na verdade, assim, eu não sei nem se eu quero postar no YouTube esse vídeo. Eu tô aqui me expondo, eu tô aqui falando de mim. Tá sendo difícil. Mas vamos embora lá. 2. Autoritarismo. Gostar de mandar, às vezes de forma grosseira. O problema, galera, não é liderar, não. O problema é você ser grosso, é você ser rude com as pessoas. Passar por cima de opiniões alheias, minando relacionamentos. Então você tem um amigo e você, cara, ele tá dando uma opinião, você não concorda com a opinião dele, você, pum, corta ele, você é grosso com ele. Ou até mesmo a tua namorada, a tua esposa, diversas vezes, não concordo com a sua opinião. Você vai lá e, pum, é grosso com ela. Pô, não, cara, não é assim que faz. Então, assim, são características negativas de um dominante isso aqui. 3. Baixa tolerância a erros. Quem que não é dominante? Qual dominante que não tem isso aqui? Não aceita falhas, cara. Cobra demais. Então cria um ambiente de medo em vez de motivação. Isso aqui foi um dos maiores problemas da minha vida. Isso aqui entra muito no perfeccionismo. Eu era muito perfeccionista. Para estar fazendo um vídeo desse, que é aqui, ó. O vídeo tá aqui, meu rosto tá aqui, e do outro lado tá a tela do computador. Eu não acho que é a melhor qualidade do mundo, mas é o que eu tenho agora. Então, sim, eu vou deixar de fazer o vídeo? Há um tempo atrás eu deixaria de fazer. Meu áudio não é o melhor. A câmera não é a melhor. Mas eu vou deixar de fazer? Não vou, gente. Por quê? Eu estou tratando essa minha baixa tolerância a erros. Esse vídeo aqui tem alguns erros que acontecem. Gaguejei em algum momento, respirei errado, não sei, o áudio saiu meio esquisito. Eu vou ficar perdendo meu tempo lá na edição. Não tenho muito tempo para fazer isso. Esse é o estilo que eu consigo entregar agora. E eu preciso lidar com isso. Se você achar que eu tô enrolando demais, que aí, cara, vai sair do vídeo e tá tudo bem também. Ok? Vamos lá. Quarta característica negativa, dificuldade em ouvir. Então, você interrompe a pessoa, você corta a pessoa, você não deixa o outro explicar nada. Então, isso, o que que pode acontecer? Você pode perder informações importantes por impaciência. Você pode, às vezes a pessoa está falando de uma coisa, você interrompe a pessoa e você dá uma resposta, sendo que você nem escutou o que ela tem para falar. E aí você dá uma resposta errada. E você faz isso diariamente. Você está se vendo aqui de alguma forma? Porque eu estou me vendo todinho aqui. Esse sou eu. Tá descrevendo aqui como que é a minha vida. Você tá, você tem algumas coisas aqui que está se conectando? Se você tem, eu quero que você deixe no comentário desse vídeo aqui. Eu quero te responder, eu quero interagir com você, beleza? Então deixa aqui.
Não, aqui, ó, a dificuldade de ouvir, isso é comigo. Coloca aí no comentário. Ok? Vamos lá. 5. Foco excessivo. Você tem um foco excessivo em resultados. Você valoriza a entrega mais do que a pessoa. Esquece do como e só olha para o quando. Isso aqui, eu vou me dar uma folga, tá? Eu tenho melhorado muito nisso aqui, cara. Para quem não sabe, tem uma empresa, ok? E nessa empresa eu tenho aprendido a delegar, eu tenho aprendido a ter mais paciência nesse sentido de olhar mais para a pessoa do que para a entrega da pessoa, ok? E aí a gente vai melhorando aos pouquinhos, cara. Legal, nem tudo é o problema aqui. Ó, aí tem aí o 6, pouca empatia, tem dificuldade em se colocar no lugar do outro, pode parecer frio ou até insensível. Eu já passei demais por isso, cara, de não de sentir que eu não sou uma pessoa que gera empatia, que tem empatia por outra. Já passei muito por isso. E às vezes eu achava até que, pô, será que eu sou, sei lá, um psicopata? Passa, essas coisas passam na cabeça. Você que é um dominante também, vai falar que isso não passou pela sua cabeça? Passa. 7. Risco de se isolar. A postura dura, ela pode afastar as pessoas. Muitos obedecem, perdão, mas não criam vínculo. Então, assim, esse é o risco de você ser um líder desse jeito aqui. Que um dia, cara, você tá lá na liderança, você tá liderando algo, mas você não tem amigos. Você fica isolado. Você não cultivou amigos. Porque você só gosta de mandar, você só gosta de exigir. E ninguém vai ser seu amigo, ninguém vai nem te admirar. Mas por você ter um cargo de liderança, eles vão te obedecer. É isso que acontece. Agora, dificuldade em delegar. Você tem essa dificuldade em delegar? Eu já tive demais, mas eu já falei nesse vídeo aqui, né? Que eu tenho aprendido a delegar mais. E delegar é uma maravilha, tá? Você que não sabe delegar, aprenda a delegar. Você vai viver uma vida muito tranquila, ok? Então, você precisa aprender a delegar, cara. Acha que só do seu jeito que dá certo? Não, não é assim. Você acaba sobrecarregando e virando centralizador. Não seja centralizador. É muito ruim. 9. Competitividade exagerada. Já falei sobre isso. Sempre precisa ganhar, mesmo em coisas bobas. Caraca, num jogo de tabuleiro, você, cara, não, preciso ganhar esse negócio aqui. E aí você exagera, trata as pessoas mal. Isso não é legal. E o 10 eu coloquei ali, bem pequenininho. Estresse e saúde. Por viver em um modo de pressão máxima, corre o risco de ansiedade, esgotamento e até problemas físicos. Então já passei aqui, ó, problemas físicos, tá aparecendo na tela. Já passei demais por isso também. Você não pode, cara, viver nessa pressão absurda. Isso não é bom. Então, são várias características que eu trouxe nesse vídeo para a gente poder falar sobre isso, tratar isso, ok? Para você viver uma vida melhor. Eu sei que dentro de um vídeo não dá para aprofundar tanto. É por isso que eu criei um grupo e eu sei que dentro de um vídeo não dá para aprofundar tanto. Então, por isso eu criei um grupo, uma espécie de uma comunidade que você pode entrar gratuita, onde eu vou falar mais sobre comportamentos, perfis comportamentais, inteligência emocional. Lá eu vou colocar livros, eu vou colocar temas, artigos, vídeos meus para você assistir. E quem sabe aí você não pode até fazer uma mentoria comigo dentro desse grupo. Eu vou estar passando todas as informações, ok? Então, entra no grupo aqui no primeiro link da descrição e vambora. Vamos voltar aqui para o vídeo. Olha o que acontece agora. Os cenários reais, eu vou falar aqui rapidinho dos cenários reais. No relacionamento, na saída de casa com seu parceiro, demora muito para se arrumar. Então aí você acaba sempre tendo aquelas falas, você sempre enrola, não dá para ser rápido. Poxa, se arruma logo, vambora. Estão nos esperando, a gente vai atrasar. Isso te estressa, isso te causa um caos na sua casa. Você está se vendo nessa situação?
Bora pra próxima aqui. No dia a dia, no trânsito, você buzina, você xinga as pessoas, você não tem paci... você não tem paciência com aquele carro um pouco mais lento, a pessoa que está aprendendo a dirigir. Vive reclamando, reclama alto, fala, deixa o ambiente para baixo. Você não aguenta esperar a comida, você pede uma comida no iFood, demora. Aí você reclama também, aí você fala uma reclamação, você dá 2 estrelas. Então ali, ó, tá até uma imagem aqui, né? Uma pessoa reclamando. Amizade. Você se vê nessa situação também aqui, de amizade? Você tá conversando com o seu amigo tá contando aquela história, você tá vendo que a história é um pouco longa e você não tem paciência. Aí você fala assim, beleza, cara, mas qual é o ponto final? Vai logo, direto ao ponto. Você não tem paciência com o cara. Cara, perde até o amigo, né, gente? Perde o amigo nesse negócio. Você tá se vendo? Eu trouxe aqui 3 cenários. Você tá se vendo em algum deles? Eu sei que provavelmente você passou por algum outro cenário. A gente vai trabalhar cada cenário mais pra frente, ok? E agora, vamos falar aqui um pouquinho sobre as soluções. Capítulo 3, Vitória, solução. Então, ó, deixa eu só apertar aqui. Aqui, galera, a gente vai improvisando, tá? É o que eu tenho aqui para hoje. Deixa eu dar um zoom. A vitória é o seguinte: para você conseguir dominar o seu dominante dentro de si, você precisa de alguns passos. Você precisa de alguns passos aqui. A gente vai falar de alguns. Eu sei que o vídeo ele não vai te dar essa profundidade para você melhorar, por isso que eu quero que você entre nesse grupo que eu te falei, que é a nossa comunidade, onde eu vou falar mais sobre perfis comportamentais. Mas disso que eu falei nesse vídeo, dos pontos negativos, nós vamos tratar aqui para que você saia já com o norte, para você começar a melhorar. Então, o primeiro passo que você precisa dar para você melhorar como um dominante, você precisa buscar a autoconsciência, se conhecer. Isso que estamos fazendo agora é uma autoconsciência. Eu vi que eu tinha vários desses erros aqui, porque eu sou claramente um dominante, então eu estou buscando todos os dias uma autoconsciência, então eu estou me conhecendo. Então o problema, o dominante muitas vezes não percebe que está sendo duro ou impaciente, ou que está sendo frio, ou que está sendo direto demais. Qual que é a solução? A gente precisa praticar a autoobservação. Como estou falando, você precisa se perguntar: a minha prece está ajudando ou está me atrapalhando? Quando se a pessoa estiver falando, você, caraca, eu vou cortar ela daqui a pouco. Você tem que. Não, peraí, vou escutar mais um pouquinho para entender o que ela está falando. Então você precisa fazer esse exercício. Antes de reagir, você precisa perguntar a si mesmo: isso é urgente mesmo? Ou sou eu que estou apressando as coisas? Você precisa ter essa autoconsciência. Você não pode agir por impulso mais. Você precisa trabalhar isso em você. Vamos aqui rapidinho. Então eu deixei até um versículo aqui, ó, que fica em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Então você precisa se examinar. Você precisa toda hora estar se perguntando se faz sentido isso, essa atitude ou não. Se vale a pena você ser grosso ou não com a pessoa, ok? Isso vai até pro lado da flexibilidade. Seja mais flexível com as pessoas. Ser inflexível é ruim demais, cara. É ruim demais. É ruim demais. Então, ó, o 2 aqui, vambora. Autocontrole, frear impulsos. Então, qual é o problema disso que você tá lidando ali? Cara, explode rápido demais, falar sem pensar, cortar os outros. Então, para você melhorar isso, você precisa treinar a sua mente. Você precisa pausar 5, 10 segundos antes para responder, para formular a, a resposta na sua cabeça. Isso aí, minha esposa, cara, no começo do casamento ela falava demais comigo. Só, você precisa pensar mais, cara, nas suas respostas. Você precisa parar um pouquinho, formular as coisas na sua cabeça. Eu tenho aprendido a fazer isso.
Então, qual é o exercício prático? Respirar fundo antes de dar algum feedback, antes de falar, antes de tomar uma decisão. Nunca tomar uma decisão na hora da sua raiva. Minha esposa, ela sempre fala pra mim assim: nunca tome uma decisão. Minha esposa é um monge? É um sábio? Não sei, gente. Que isso? Coloca aí no comentário. Mas ela sempre fala: nunca tome uma decisão quando você estiver muito feliz ou quando você estiver muito triste, com muita raiva. Essas duas emoções, cara, não dá para você tomar decisão assim. Então eu deixei aqui um versículo também que fica em Provérbios 25:28, diz: o homem que não tem domínio sobre si é como a cidade derrubada, sem muro. Olha só, olha isso, gente. Muito forte. 3, empatia. A gente já tá acabando. Empatia é entender o outro. Qual o problema? Focar em resultado, esquecer das pessoas, focar em si mesmo, ser egoísta. Eu fui muito assim, gente. Eu sou muito assim, na verdade. Estou melhorando todo dia. Então eu acabo focando mais em mim e não olhando para o próximo. Qual é a solução? Ouvir até o fim a pessoa, validar a fala do outro. Pô, entendi o que você quis dizer. Mas você só vai entender se você ouvir até o final. Quais são os exercícios? Você precisa, em algumas reuniões ou conversas, deixar a pessoa concluir antes de dar a sua visão. Vai ser até estranho quando você começar a fazer isso, que a pessoa fala assim: calma aí, você me ouviu até o final? É, tô melhorando. Aí você vai falar assim: estou melhorando. Então eu deixei aqui um versículo também para você que diz, lá em Romanos 12:15, alegrai-vos com o que se alegram e chorai com o que choram. Você precisa saber esses momentos de se alegrar com a pessoa. Às vezes a pessoa te contou algo tão feliz, a pessoa te contou algo ali, caraca, uma vitória, e você, em vez de comemorar com ela, você, não, você foca em você. Aí você fala, pô, não, mas eu, lá no meu trabalho, consegui ter esse resultado X aqui. Poxa, era o momento da pessoa. Ou a pessoa vai te contar algo triste e você tem a reação. Pô, ok, tá bom. Mas vamos falar disso? Olha isso, gente. Falta de empatia. Precisa melhorar nisso. Nós precisamos melhorar nisso. 4. A gente vai falar do 4 aqui. Relacionamento saudável. Uma influência positiva. Qual o problema? Parecer ser mandão ou criando resistência. Cara, isso aqui é um. Meu Deus do céu. Isso aí é. Tô falando de mim, né? Esse vídeo aqui é sobre mim, né, galera? Quando eu falar de dominante nesse canal, vai ser falando de mim. Mas eu vou trazer aqui um vídeo falando de coisas boas de um dominante também, tá? Não é só coisa negativa, não. Então, nesse caso aqui, do relacionamento saudável, é o seguinte: você ser inflexível. Você já foi inflexível com alguém? A pessoa fala assim: não, nós vamos fazer tal coisa. Aí você, não, isso aí eu não faço. Vamos fazer outra coisa. Ou, não, ó, hoje nós vamos no shopping. Aí você, não, no shopping eu não quero ir. Não sei o quê. Você é inflexível. Ó, vamos comer num lugar diferente? Não, eu quero comer no mesmo lugar. Ah, vamos fazer um negócio diferente? Não, eu quero fazer isso. É inflexível. Então, você precisa. Qual é a solução para isso? Trocar suas imposições por inspiração. Usar frases de convite, não dar ordem. Então a pessoa vai falar: pô, vamos no shopping hoje? Vamos comer um negócio legal no shopping? Aí você fala: pô, vamos. Você vai aceitar um pouquinho o que a pessoa tá falando. Um pouquinho não, né, gente? Você deve aceitar mais as coisas. Vamos na praia? Não, tu não gosta muito de praia, mas a pessoa que tá do seu lado, a sua esposa, ama a praia, ou seu esposo ama a praia. Cara, dá o braço a torcer um pouquinho, vai lá. Porque geralmente o dominante, tá? Quando ele, enfim, ele tá casado, vamos botar assim a situação. Cara, o casal vai fazer mais coisas do dominante do que do outro, ok? E quando fizer o do outro, é porque o dominante tá indo negativo, vai ficar reclamando e por aí vai. Bom, vamos lá. Quais são os exercícios? Substituir. Faça isso agora. Ou não, vamos lá naquele lugar. E você substitui por outra coisa. Por exemplo, vamos sim, vamos lá no outro lugar. Vamos conhecer, ser aberto para conhecer coisas novas.
O que você acha de tentarmos assim? Ou, não, é lá? Então, vambora. Tô contigo. É o famoso topa tudo. Você tem coragem de ser o topa tudo? Duvido. Eu não tenho, mas eu tô tentando melhorar, tá? Minha esposa é o topa tudo. Falar, vamos pra praia, ela vai. Ah, vamos no shopping, vai. Ah, vamos fazer um bate-volta, vai. Gente, o dominante não, ele precisa se planejar antes, ele precisa arquitetar na cabeça dele como que vai ser. Doideira. Isso não é doideira, gente? Que loucura. 5. Automotivação equilibrada. Ah, eu nem falei do. Deixa eu falar aqui do versículo, aqui do relacionamento saudável. Em Tiago 11, em Tiago 1,19 diz: Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, você precisa focar nesse versículo em Tiago 1,19. Você precisa ser tardio, cara, para falar. Você precisa estar pronto para escutar e você precisa ser tardio para se irar. Às vezes é um negócio que se cria dentro da sua casa, um ambiente. Você mesmo está criando esse ambiente ruim. E se você ter mais paciência, se você olhar com mais calma para essa situação, as coisas vão melhorar. 5. Automotivação equilibrada. Colocar metas muito altas. Você fica frustrado quando você não consegue alcançar essas metas. Qual é a solução? Celebrar pequenas vitórias e reconhecer avanços, não só o resultado final. Por exemplo, quando eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou celebrar a vitória do vídeo postado, ok? Eu não vou ficar colocando a meta de todo dia gravar aqui e tá postando todo dia. Não, gente. Muito difícil para mim atualmente. Eu vou celebrando passo a passo, ok? Ah, a minha meta é chegar no final do ano ganhando 10 mil. Cara, e hoje você ganha 2. Então, cara, trabalha para daqui a pouco, passando um mês, você conseguir aumentar o seu salário para 3 mil. Pronto, aí você tem que celebrar essa vitória, ok? Então, ó, o exercício que eu vou deixar aqui para você, ao final do dia, listar 3 coisas que deram certo, mesmo que sejam pequenas, ok? Às vezes cheguei em casa depois do trabalho. Celebra essa vitória. Você chegou bem, não aconteceu nenhum acidente, você não foi furtado, você não foi assaltado. Olha aí, você chegou bem. Tem que celebrar isso. Então, ó, o versículo que eu deixo aqui em Tiago 5, 7 até 8 diz: Esforcem-se e não desanimem, pois no devido tempo colherão se não desistirem. Ok? Então, para fechar esse vídeo, como potencializar os pontos positivos? Nem é muito sobre esse vídeo aqui, mas eu vou te dar já clarear sua mente. Então, ó, liderança, usar a força para puxar o grupo, mas sem esmagar ninguém, sem pisar por cima de ninguém. Rapidez, manter a agilidade, mas com consciência do que é estratégico. Coragem, continuar se expondo a riscos, mas calculados. Cara, eu sou muito de risco. Eu me exponho bastante, eu arrisco muito, mas precisa ser mais calculado. Eu preciso organizar melhor, preciso pensar melhor do que eu estou fazendo. Clareza, usar a objetividade. Ser sim objetivo, mas de uma forma respeitosa, ok? Basicamente, esse foi o vídeo. Se você é um dominante e você, em algum momento, cara, se conectou com esse vídeo, deixa seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal também. E se em algum momento dentro desse vídeo você, caraca, eu me vi ali no que você falou, comenta aqui embaixo, eu quero poder te responder. E não esqueça, entra no grupo lá, a nossa comunidade, vamos junto, vamos falar de comportamento, de perfil comportamental, vamos falar de inteligência emocional. Vamos aprender juntos a ser uma pessoa melhor. Vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!